Olá, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo bíblico daqui a pouquinho. Comecei 2 minutinhos antes para que você possa aí compartilhar esse vídeo, né, com outras pessoas, possa abrir aí uma sala de vídeo no seu WhatsApp, né, na sua fanpage. Aqui estamos nós para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Quero primeiramente desejar a você uma excelente noite. Então, você já pode aí compartilhar na sua página aí com seus amigos, né? É o momento que nós vamos parar agora para aprender mais da palavra de Deus. Daqui a 1 minutinho nós vamos começar o nosso estudo bíblico semanal. Então, já fica o convite aí para você convidar mais um, né? Eu acho que eu vou começar a lançar essa campanha, né? Eu e mais um assistindo aí as transmissões da igreja, né, participando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Já compartilhei com os irmãos lá no WhatsApp, para que não tenha desculpa, e posteriormente, né, depois desse estudo, nós vamos transmitir também pelo YouTube, né? Lembrando a velha recomendação, eu estou fazendo isso porque um é conflitante com o outro e acaba caindo, e então, para não ter problema, primeiramente a gente faz aqui, depois a gente faz lá no canal, no YouTube, né? A gente está aprendendo ainda, apanha um pouquinho aqui, apanha um pouquinho ali, mas uma hora dá certo, né? Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe imensamente sua vida. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Vou aguardar aí os irmãos que estarão conosco, entrando aqui na nossa página, né? E juntos nós vamos louvar o Senhor, juntos nós vamos aprender um pouco mais aí da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Daqui a pouquinho, daqui a 1 minutinho, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico semanal, onde nós temos estudado com o tema Jornada pelas Escrituras. Por enquanto estamos em Gênesis ainda, mas já fizemos uma caminhada longa aí nas páginas deste primeiro livro, o livro do Gênesis, a criação de todas as coisas. A você que já está conosco, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale com você nessa noite, que o Senhor encha o seu coração com o poder que emana da palavra dele. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, né, assistindo o jornal de tarde, assim, eu sentei numa sala, estava assistindo o jornal, e não consegui ficar 5 minutos vendo tanto problema, e eu sei que o problema está aí, existe. Nós precisamos da palavra de Deus para combater, como remédio para trazer esperança para as nossas vidas, porque dá desespero olhar só para o noticiário, só para os problemas. É melhor se esquecer um pouco de tudo isso e lembrar que nós temos a palavra de Deus que nos enriquece, a palavra de Deus que enche a nossa vida. Então, eu espero que nesse tempinho em que nós vamos passar juntos aqui, seja um tempo de aprendizado, seja um tempo muito aproveitado aí para conhecer mais o Senhor, conhecer a sua palavra. Lembre-se, os dias são difíceis, por que não dizer dias maus? E nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acostumar, né? Pensar que o culto, esse momento que nós estamos reunidos aqui, é apenas um momento qualquer, a mesma coisa de assistir uma série, um filme, não é. Esse momento não é porque o pastor Pedro está falando, ou outro pastor que está neste momento ministrando a palavra de Deus. Este momento é um momento que Deus fala, e Ele quer falar comigo e com você nessa noite. E eu espero, de coração, que Deus fale com você. Vamos dar início, então? Vamos começar nosso estudo bíblico nesta noite. A você que já está conosco, que Deus abençoe, que o Senhor fale a sua vida, ao seu coração nessa noite. Lembre-se, compartilhe esse vídeo, né? É só copiar lá, ou tem aí embaixo aí escrito compartilhar. Você pode abrir uma sala de vídeo ou compartilhar mesmo na sua página no Facebook, para que também Deus fale a outras e outras pessoas nesta geração, nesta época de tanto problema, tanta dificuldade, trazendo uma palavra de esperança, de vida para nós. Vamos orar? Vamos começar nosso estudo nessa noite? Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor,
por termos a tecnologia, por podermos, ó Pai, fazer o bom uso dela para a glória do Senhor e termos a Tua palavra, palavra que fala conosco, palavra de um Deus eterno, todo-poderoso, que se faz presente nas nossas vidas. Deus, eu quero te agradecer por cada um dos meus queridos que neste momento estão acessando esta live, Senhor, para ouvir da Tua palavra, para aprender mais de Ti. Que nesta noite de estudo bíblico seja uma noite, ó Pai, de comunhão, de aprendizado com o Senhor da igreja, com o Senhor das nossas vidas. Pai, abençoe nossa nação, nos ajude, ó Deus, neste momento tão delicado em que estamos vivendo, a passarmos por ele, corajosos, crendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos, há um texto na Sagrada Escritura, se você quiser abrir aí, antes da gente começar a estudar um pouquinho do livro de Gênesis, como nós temos estudado, eu quero compartilhar um versículo, ou 2 versos, que está lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. 1 de Pedro, capítulo 2, os versículos 9 e 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas misericórdia, alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus amados, que promessa maravilhosa, que palavra que o apóstolo Pedro aqui, inspirado por Deus, aplica aos cristãos. Ele aqui chama a responsabilidade. Vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu fiz questão de ler esse texto no início do nosso estudo para que possamos nos lembrar que somos um povo de Deus, um povo separado pelo Senhor, imersos numa cultura que está tão desesperada, imerso numa cultura que está mais politizada, mas se esquece que tudo isso é vazio e que tudo vai ficar aqui. Então que os nossos olhos estejam postos no Senhor, como diz o texto, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos cantar uma canção, é uma canção dos Vencedores por Cristo. A canção diz, é o teu povo e nós somos este povo aqui presente. E depois da canção nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Vamos louvar o Senhor. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltando
Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Amém. Dentre todas as coisas, Ele é o Senhor, e nós não podemos nos esquecer disso. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que nunca nos esqueçamos, ó Pai, da nossa responsabilidade. Que nunca nos esqueçamos, ó Deus, que somos o Teu povo, povo escolhido de Deus, povo separado com o propósito de conhecer mais o Senhor e proclamar quem é este Senhor. Pai, é isso que queremos fazer neste momento, conhecer o Deus da aliança, conhecer o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ilumina nossa mente, fala conosco e nos abençoe, Senhor. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, nós vamos começar o nosso estudo nesta noite. Na semana passada nós já começamos e pretendemos nesta noite terminar aí com este tema, né? As duas linhagens distintas. Chegamos aí falando de duas linhagens, a linhagem de Ismael e a linhagem de Isaac, mas propriamente apontando a linhagem escrava do pecado, a linhagem longe de Deus e a linhagem aquela que serve o Senhor, aquela que for alcançada pela misericórdia do Senhor. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia neste momento, lá em Gênesis capítulo 19. Né? Apenas lembrando aí os amados, na semana passada nós falamos do capítulo 16 de Gênesis, onde Sara oferece a sua escrava Agar, e aí nós temos aí a linhagem, né? Nós vimos um pouco sobre Ismael, e vimos também o capítulo 18, que é a promessa do descendente, a promessa daquele que viria de forma miraculosa da parte do Senhor. E hoje nós vamos e pretendemos fazer isso, ver um pouquinho daquele que o Senhor prometera, Isaac. Mas é importante também destacar, queridos, que no capítulo 19 nós vamos ver a linhagem de Ló, o sobrinho de Abraão, e ver como que o ser humano é e algumas questões aí que envolvem esse texto. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Hoje eu não coloquei vários slides, eu quero apenas fazer a exposição do texto, e eu vou ler e fazer alguns apontamentos e aplicações aqui do texto para as nossas vidas nesta noite. Eu sempre brinco, né? Vou pegar minha água para engatar a primeira e vamos embora, né? Vamos caminhar aqui pela Sagrada Escritura. Muito bem, meus amados, capítulo 19 de Gênesis. Capítulo 19, o que nós temos aqui? Anjos resgatam Ló de Sodoma e destroem Sodoma e Gomorra ali, mas a vida de Ló é preservada. Mas há alguns pormenores no texto que nós devemos encontrar e enxergar aqui nesta noite, né? Então, eu espero que o Senhor fale com você através do texto bíblico, e nós vamos dividir a leitura e fazer alguns apontamentos. Então, do verso 1, iniciando agora o verso 1 até o verso 11. Vamos ler o texto, olha aí, Gênesis capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 11. Então, o capítulo que nós vamos estudar aqui é Ló ali sendo sufocado pelo pecado. E nós vamos ver algumas questões assim. Então, capítulo 19 de Gênesis, do verso 1 até o verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça.
instou-lhe muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saindo-lhes, então, Ló à porta, fechou após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar da porta. Meus amados irmãos, os primeiros versos aqui, depois de, lá no capítulo 18, nós vimos, depois que eles terem deixado Abraão, afinal de contas, 3 homens ali, e um deles o anjo do Senhor, ali a figura do Cristo pré-encarnado, 2 deles aqui, que posteriormente vão ser chamados de anjos, chegam à cidade, depois de ter deixado Abraão com o Senhor, os 2 outros homens se dirigiram à casa de Ló, e na cidade de Sodoma, eles chegam ali, e é interessante que os habitantes ímpios do local, não sabendo que se tratava ali de seres celestiais, quiseram abusar sexualmente deles. Olha a tamanha impiedade, olha que ponto o ser humano é e a gana que estes homens estavam. E aí Ló, então, se negou a entregá-los, No entanto, aqueles homens ímpios da cidade ameaçaram Ló, sendo detido somente por uma intervenção sobrenatural dos anjos ali que o cegaram. Aqui, queridos, quando nós observamos o texto no capítulo 19, logo no início, nós percebemos que esses 2 homens, que agora são chamados de anjos aqui, eles se aproximam, e nós vemos aqui um contraste da impiedade do homem, a ponto de até mesmo fazer coisas abomináveis. Agora Ló não se acovarda, Ló se interpõe. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, Ainda o pecado tão presente também no coração de Ló, apesar da atitude corajosa, nós vemos a ação pecaminosa aqui também. Mas vamos lá, continuando o texto, queridos, olha o verso 12 até o verso 22. Então a primeira parte aqui, nós vemos, eles chegam na cidade de Sodoma, Ló se interpõe porque os habitantes ali, ímpios, queriam ali abusar dos anjos ali sexualmente, não sabiam que se tratava de seres celestiais. Possivelmente alguém, um informante, viu entrar na casa de Ló e saiu correndo para dizer, e me perdoe a expressão, carne fresca. Terrível coisa é. Mas olha só, verso 12 a 22, o que diz o texto? Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e as tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, pois, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, e que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão,
a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse-lhe um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite-me que eu vá para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Então perceba que agora, queridos, Ló, tendo sido prevenido ali pelos anjos sobre a destruição da cidade de Sodoma, ele vai avisar os seus genros, e a atitude dos seus genros é muito interessante, está lá no versículo 12, né? Eles acharam que ele estava brincando com ele, versículo 14, né? Eles achavam que estava com brincadeira ali, zombando. Os seus genros estavam tão cegos da ira de Deus que estavam zombando. E aí o texto diz, queridos, que eles zombaram da advertência. Então, ao amanhecer, ele e a sua família foram arrancados, isso mesmo, literalmente arrancados de casa e da cidade pelos anjos que lhe ordenaram não olhar para trás em sua fuga. Eu não sei se você já percebeu isso, e se já te chamou a atenção na leitura desse texto, mas o texto nos diz, queridos, no verso 17, né? No verso 16 diz assim: como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele, e sua mulher, e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram. Essa expressão traz o sentido de arrancar a força. Tiraram a força, puseram para fora da cidade, havendo-os levado para fora, é quase que empurrando, e Ló ainda querendo ficar, né? É interessante aqui, porque quando Ló chegou em Sodoma com grande riqueza, né? E no entanto ele sempre buscou mais e mais e foi enriquecendo, os seus olhos estavam postos nisso. Lá no capítulo 13, o verso 5, o verso 10, o verso 12, mostra isso, né? Agora, o seu amor pelas posses quase o destruiu. E ele é empurrado para fora da cidade. E aí o que nós vemos então é esta cena. Então, no primeiro momento, os anjos ali chegam na cidade de Sodoma, se hospedam na casa de Ló. Ali há um embate com homens ímpios que querem abusar destes anjos. Depois do verso 12 a 22, a segunda cena é Ló saindo da cidade, não por vontade própria, apesar da advertência, apesar de ter advertido os seus genros, e diga-se de passagem, genros esses ímpios, porque não eram tementes a Deus e foram oferecidos como futuros esposos aí para suas filhas. E aí Ló então é tirado da cidade. Agora olha só o verso 23 a 29. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que na terra subia fumaça
como a fumaça de uma fornalha. Verso 29, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Sabe, queridos, surgia o sol no horizonte. Enquanto Ló estava ali se dirigindo, entrando em Zoar, a destruição de Sodoma vem, choveu do céu, fogo e enxofre da parte do Senhor que destruiu as cidades. O texto bíblico narra para nós que a mulher de Ló olhou para trás, descumprindo ali a ordem do Senhor, e o juízo a atingiu, transformando-a numa estátua de sal. Algumas coisas que nós podemos já afirmar aqui. Primeiro, a destruição de Sodoma e Gomorra aponta para a vinda repentina de Cristo, que destruirá com fogo. Se você quiser, depois leia, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, Lucas capítulo 17, o verso 28 a 30. Aqueles que rejeitam o evangelho enfrentarão um julgamento muito pior do que o julgamento de Sodoma, Mateus 10, verso 15, capítulo 11, verso 23 e 24. O texto também nos fala que a mulher de Ló desobedeceu o chamado divino, lá no verso 17, quando ele diz, não olhes para trás. Aqui, queridos, ela olhou para trás para a sua destruição. Lucas 9, no verso 62, fala sobre isso. E provavelmente ela fez este ato de olhar para trás porque amava este mundo, amava as suas posses. Não conseguiria se desprender. É interessante que ela se transformou aqui numa estátua, conhecida como a estátua de sal. O sal foi a parte da desolação que veio sobre a região. Deuteronômio capítulo 29, verso 23, narra sobre isso para nós. E aí, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falando sobre a mulher de Ló, ele diz isso, Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder, de fato, a salvará. Veja que não fora por um acaso que acontecer aquilo com a mulher de Ló, a ação e a reação, a desobediência e colher aquilo, o olhar para trás, o olhar para este mundo que está sendo desfeito. Mas a continuação do texto mostra ainda o que está por vir. E olha só, verso 30 a 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram naquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, ele chamou Ben-Ami, ou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Queridos, o texto narra para nós que em Zoar,
Ló, fica estranho, né? Ló foi embriagado, embebedado, né? Pelas suas filhas que tiveram e mantiveram com ele relações sexuais aí, e com ele com o propósito da preservação do nome. Havia uma preocupação no coração dessas filhas, como se não existisse mais ninguém sobre a face da terra, e o Senhor deixaria sem descendência. A preocupação delas era com o nome. Como nós vamos progredir e perseverar o nosso nome sem pensar muito, sem pensar nas causas e reações? Elas cometem este ato, né, o ato de incesto aqui, e nasceram então os meninos Amon e Moabe, os precursores aí dos povos amonitas e moabitas, os futuros opositores da descendência santa dos hebreus. Aqui, queridos, quando nós olhamos para esse texto, em vez de começar a voltar, começar de novo, ou voltar para Abraão, Ló degenerou em um isolamento medroso. Ele estava temeroso. E aí o que é interessante, queridos, é que as suas filhas seduziram, né? E quando ele estava bêbado, e levaram a esta relação aí incestuosa. E aí nasce, então, duas raças, dois povos aí, Moabe, que significa do pai, e Ben-Ami, que significa filho do meu povo. Deus deu aos descendentes de Ló terra, está lá em Deuteronômio 2, verso 9 e o verso 19. Mas os moabitas e os amonitas se tornaram então inimigos do povo de Israel, do povo de Deus, com uma exceção notável lá em Ruth, no capítulo 1, verso 4 e o verso 16. E por fim, essas nações caíram sobre a mesma ira que consumiu Sodoma. Nós terminamos aqui o capítulo 19. E aí surge para nós uma pergunta. Primeiro, quando Moisés escreve, inspirado por Deus, esse texto aqui, ele revela que fora a infeliz escolha de Ló que trouxe toda essa desgraça para a sua família. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é: como é que Ló chegou até esse ponto? Porque ler o capítulo 19 é importante ver, e as crianças gostam de cantar a música, né, a famosa estátua de sal, e não entendem os pormenores por causa da idade. Mas como Ló chegou a esta atitude? Como Ló chegou a esse ponto? Sabe, queridos, Ló permitiu que pequenas falhas se transformassem em uma terrível tragédia na sua vida. A trajetória dos descendentes de Ló começou quando ele olhou para a campina do Jordão. Aí nós temos que voltar lá para o capítulo 13, versículo 10. Lembra quando Ló, o sobrinho de Abraão, ele e o seu tio Abraão, tem aquela desavença ali, e eles têm que dividir, porque os pastores de Ló estavam tendo uma desavença com os pastores de Abraão, e aí Abraão, mesmo tendo o direito, ele permite que Ló escolha, e ele olha para a região de Sodoma, e a Bíblia faz questão de mencionar que eram homens ímpios, pecadores, e ele escolhe ali motivado pelos olhos. Foi uma escolha baseada pelo egoísmo, pela ganância, sem nenhuma consideração por Abraão ou pela vontade de Deus. Ele estava tentando chegar ao sucesso financeiro sem nenhuma preocupação de promover a glória de Deus. E aí, queridos, diz a Bíblia que Ló, lá no texto, lá no capítulo 14, se não me engano, ele ia armando tendas até chegar em Sodoma. Foi um processo. E ele foi se afastando. E ele vai caminhando. E aí o que chama a atenção no nosso texto é que nós agora começamos aqui no capítulo 19. E aonde Ló se encontra? O texto fala que Ló estava sentado no portão e vivendo em Sodoma. Verso 1 e 2. Ao anoitecer vieram, e aí diz o texto, cuja entrada estava Ló, assentado nos portões da cidade.
É interessante que Sodoma, que Ló ele fixa residência, né, em Sodoma, ficando a entrada, a ideia é que o centro de negócios comerciais e legais, né, também os acordos eram feitos aí na entrada da cidade. Apesar disso, Ló demonstrou certa hospitalidade aos anjos que estavam chegando ali. Então, Ló estava ali, ele alcançou um estilo de vida confortável para sua família. Ele estava bem inserido, bem confortável ali. No entanto, queridos, os seus padrões morais tornaram-se turvos. Lembra que eu comentei que quando os homens ímpios ali atentaram contra os anjos, qual foi a atitude de Ló? Ló se interpôs ali, ele tentou impedir, falando, não os toque. Mas ele não mediu esforços. O texto bíblico diz que ele pegou as suas filhas virgens e ofereceu as suas filhas ali aos homens pervertidos de Sodoma, na tentativa de proteger os dois visitantes angelicais. Sabe, nós não podemos aqui expressar os pormenores no texto, apenas aquilo que ele traça para nós, o que ele apresenta, mas nós percebemos que os padrões morais dele estavam ali já bem assentados naquela cidade. Os anjos, então, arrastaram para fora da cidade e exortaram para fugir para as montanhas. Mas aí um outro detalhe no texto. Ló, ele queria seguir com a sua velha vida, e ele pediu para os anjos ali para fugir para uma pequena cidade chamada Zoar. E o que chama a atenção, queridos, é que o ato da sua esposa de olhar para trás, de não conseguir tirar os olhos das coisas, revela o que estava no coração. A degradação final na vida de Ló foi com as suas filhas, né? A degradação final ali do ato incestuoso ali foi apenas um resultado cumulativo de muitos compromissos com este mundo. A ganância levou para Sodoma, levou Ló para Sodoma e o manteve lá, apesar da advertência de Deus. E assim, queridos, as filhas de Ló rapidamente aprenderam com a ganância do pai e com os pecados de Sodoma. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, para fechar aqui o capítulo 19, nós precisamos pensar no pecado como um animal selvagem, um leão. No ano de 1977, um francês chamado Richard Baron Dacy, ele manteve um leão de 2 anos de idade em sua casa como um animal de estimação. E passou a cuidar daquele animal ali. E uma noite, numa dessas noites, o barão tentou ali fazer com que o leão fosse ao banheiro, onde geralmente ele passava a noite. Porém, o leão se recusou a ir. E naquele embate, o leão saltou sobre o seu senhor, sobre o seu mestre, e em poucos minutos o levou à morte. Sabe, queridos, o pecado é como esse leão. Pode ser bom no início, mas em algum momento vai se voltar contra você e o resultado será terrível. E de fato, grandes pecados ou pecados escandalosos sempre começam com pequenas concessões. É um olhar, um segundo olhar. Ló, nós olhamos para a vida de Ló e a trajetória desastrosa aqui desse servo do Senhor. Sim, era um servo do Senhor. O apóstolo Pedro vai chamar Ló de o justo, e Deus preservou Ló aqui por causa de Abraão. Sabe, quando nós olhamos a vida deste homem, nós percebemos pequenas concessões. E o que nós podemos aprender com essa história para a igreja hoje? Nós aqui, inseridos nesta geração. Quando o ser humano busca o sentido da sua vida em prazeres e satisfações, não há limites para a sua própria cobiça e corrupção. Lucas, capítulo 12, verso 15 a 21, mostra isso para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo adverte a todos sobre os perigos da riqueza e o seu poder de engano e sedução.
A aparente segurança e fartura das coisas terrenas deste mundo, elas fazem uma grande idolatria no coração e costumam cobrar um preço muito alto. Sabe, queridos, as nossas atitudes revelam, né, os nossos valores, as nossas crenças. É por isso, a segurança, a confiança, o desejo, o prazer do cristão deve estar no Senhor e na sua bendita vontade. Os irmãos sabem, eu sempre falo isso, né? Você deve trabalhar, deve lutar, buscar o conforto, mas não se sinta tão confortável neste mundo, porque você não foi feito para este mundo. A prova disso está aí. Muita gente com tantos prazeres deste mundo e agora partindo, deixando esta terra sem levar nada. Uma das coisas que nós devemos destacar, eu já falei e reafirmo isso, quando nós olhamos para a destruição de Sodoma, ela aponta para a repentina vinda de Cristo, que vai destruir todas as coisas. E como nós vamos estar? Como um povo assentado numa cidade ímpia, numa terra que não é nossa? Ou aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador? E aí, queridos, para a gente fechar nessa noite, nós entramos então na segunda parte e última desta noite, das duas descendências, que é o filho da promessa de Abraão, Isaque. E eu quero te convidar que você abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. E esse capítulo 21, eu vou dividir com os irmãos aqui, fazendo uma leitura e explicação de vários pontos aqui, que aí fica rápido para a gente, gostosa de entender o texto, e pretendo fazer isso nos nossos próximos encontros, tá bom? Então, eu vou pontuar para os irmãos o que está acontecendo aqui, é o cumprimento da promessa agora sendo estabelecida aqui, o fato concreto. Ismael já era nascido, nós vimos isso, estava aí nesse momento com provavelmente quase 14 anos, aí já era quase um adolescente, ou era um adolescente, e aí nasce o filho da promessa, Isaque. Bom, verso 1 e 2, ele narra para nós algo muito interessante. Deus mantém a sua promessa. Olha só, versículo 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Nesse texto aqui, queridos, nós somos lembrados por 3 vezes, nesses 2 versículos aqui, que Deus fez exatamente aquilo que Ele disse que faria. Deus cumpre suas promessas. E o que é interessante aqui, queridos, é que os anos se passam, né? Os anos aí se passam e com fé e continuam. E não falha, porque Deus fizera a promessa, a palavra do Senhor não cai por terra. Olha o que diz o texto nos versículos iniciais. O texto diz assim, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Depois a continuação do versículo 1 diz assim, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Aí o verso 2 diz lá, então Sara entrou, concebeu e deu à luz um filho, e aí no tempo determinado, como Deus lhe falara. Sabe, queridos, olha, como lhe dissera, o que lhe havia prometido, no tempo determinado, a palavra de Deus prova ser verdadeira em todos os seus detalhes. Aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. Há um texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 5, depois você pode dar uma lidinha aí, mostra isso. Deus cumpre as suas promessas. Mas ainda, queridos, o verso 3 até o versículo 5, ele nos fala desse filho mais novo de Abraão. Afinal de contas, ele tinha um filho mais velho, Ismael. Isaque nasce então. E olha só, versículo 3 a 5. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome Isaque.
Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sabe, queridos, é interessantíssimo observar no texto a ênfase que Moisés, inspirado por Deus, escreve, a ênfase na idade, na velhice, na força contrária. Veja que o texto no versículo 5 diz assim, era de 100 anos. No versículo 2 diz assim, Sara concebeu e deu à luz a Abraão na sua velhice. No versículo 7 diz assim, pois, lá no final do verso 7, pois na velhice lhe dei um filho. Essa ênfase que aparece aqui no texto, na avançada idade, aponta para a origem sobrenatural da descendência pactual. Quem, queridos, é certo Deus poderia dar um filho a um casal de idosos? Sabe, queridos, nós devemos deixar claro aqui, para crédito de Abraão, que ele creu na promessa de Deus antes do nascimento de Isaque. Nós vimos lá na semana passada, no capítulo 18, quando o Senhor fez a promessa a Abraão, Sara riu. E agora aqui, ela chama o seu filho agora de Isaque. Ou seja, a alegria, o riso agora não é mais o riso da descrença. Agora é o riso do presente de Deus. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas note, e eu quero chamar a sua atenção, que a fé produz obediência. Deus havia prometido um filho. Lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor fizera uma promessa para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão foi. O Senhor fizera uma promessa para Abraão. Ele seria pai de uma grande nação. Abraão, apesar de todas as falhas que nós vemos desse servo do Senhor, ele ainda assim foi alcançado por Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E ele, sem esmorecer na fé, confiou no Senhor. Romanos 4, versos 17 a 22, mostra que ele creu na promessa do Senhor. Agora, queridos, um dado no nosso texto diz, no versículo 4, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando esse era de 8 dias, olha o final do verso 4, segundo Deus lhe havia ordenado. Segundo Deus lhe havia ordenado. Fidelidade pactual de Deus foi refletida na fidelidade de Abraão em guardar a aliança e colocar o sinal no seu filho. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava pensando, você tem guardado a aliança e passado essa aliança para os seus filhos? Sim, queridos, aponta para o pacto, aponta para o batismo. Mas há muito mais do que isso, é ensinar os nossos filhos. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que Abraão obedeceu, sem esmorecer. Fé que gera, que produz obediência. Vamos continuar no texto? Versículos 6 e 7 demonstra a alegria de Sara. Olha só, versos 6 e 7. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Verso 7. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Pois na sua velhice lhe dei um filho. Sabe, meus irmãos, o nome Isaque, conforme eu disse, o nome Isaque se tornou uma nota de alegria triunfante quando Deus cumpriu a promessa. O que é interessante aqui, queridos, é que da mesma maneira que Sara creu na promessa de Deus antes da concepção de Isaque, está lá em Hebreus capítulo 11, o verso 11, o nascimento de seu primeiro filho, primeiro e único filho,
trouxe a ela uma grande alegria. Eu estava lendo o texto imaginando que Sara estava rindo à toa e dizendo assim, quem diria eu, uma velha, desculpe a expressão, alguém de ditosa idade, conceber um filho? E aí nós devemos destacar isso. Isaac significa risada, significa riso. Sabe, meus irmãos, isso não parece ser uma referência àquela velha risada de Sara. Não há uma ligação mostrando a risada da descrença, da incredulidade. Aqui o nome Isaac, que significa riso ou risada, é a risada da alegria de um Deus misericordioso que perdoa as nossas falhas, observa o nosso crescimento e fé. E tanto Sara quanto Abraão são elogiados no Novo Testamento e as suas falhas não são mencionadas. Nós sabemos que eles são pecadores, nós sabemos que eles falharam, mas a misericórdia de Deus é o que nós devemos apontar, é olhar. Sabe, queridos, o povo de Deus canta de alegria quando ele multiplica, apesar da esterilidade do pecado, apesar do pecado, apesar de não haver esperança nenhuma, Deus levanta a esperança para Abraão, a esperança para Sara. Mas aí o verso 8 e 9 mostram um embate. Aqui nós temos Ismael zombando de Isaac. Vamos ler, versículo 8 e 9. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Por enquanto, os versos 8 e 9. Sabe, queridos, como era comum, na época, era feita uma grande festa quando uma criança era desmamada, Quando Isaac foi desmamado, uma festa foi feita, costume da época. Nessa ocasião, Sara, viu que Ismael, que era aí mais ou menos de 14 anos mais velho que Isaac, estava zombando dele. Não era surpresa para aqueles que conhecem a natureza humana ver o Ismael aqui ressentido com Isaac. Não era surpresa olhar para isso aqui e perceber que a promessa de Deus, que o filho, não o filho predileto de Abraão, mas o filho da promessa havia nascido, o herdeiro. Isaac e Sara ficou muito nervosa e talvez preocupada com a segurança de Isaac. É digno de nota observar aqui, queridos, no versículo 9, que a palavra que aparece aqui no verso 9, que diz assim, caçoava de Isaac, ironicamente, é o mesmo verbo usado na palavra rir, do versículo 6, que é a raiz do nome Isaac. E aqui, queridos, na forma hebraica que está aqui, o verbo é intensificado e ele significa zombar, debochar, brincar. E muitas vezes, aí nós não sabemos o tipo de brincadeira, mas muitas vezes com conotações sexuais. Só para você ter uma ideia, o quanto que esta palavra caçoava de Isaac, ela está presente aqui no nosso texto, nos versos de capítulos anteriores e posteriores. Olha o capítulo 19, verso 14. A palavra que aparece aqui no texto, lá no finalzinho, diz assim, acharam, porém, que ele gracejava com eles. É a mesma palavra utilizada aqui para caçoar. Ainda lá no capítulo 25, a 26, o verso 8, olha o que diz o verso 26, 8. No final do verso, viu que Isaac acariciava a Rebeca, a expressão acariciar. Então ela pode trazer tanto o sentido de zombar, tanto o sentido de debochar, brincar, como também com conotações sexuais. A zombaria de um adolescente podia representar aqui uma ameaça real a esse bebezinho, a essa criança pequena, a exemplo da perseguição aos crentes. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, quando eu vou fazer menção que Paulo coloca aqui como uma alegoria
né, lá em Gálatas capítulo 4. Mas antes, vamos continuar aqui no texto. Verso 10 a 13. Vem aqui um castigo chocante, algo duro, pesaroso. Olha lá, verso 10 a 13. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Meus queridos, para o espanto e terror aqui de Abraão, Sara demandou que ele, que Agar e Ismael fossem expulsos. E isso foi doloroso, isso foi demasiadamente doloroso para o coração de Abraão. Abraão nutria, afinal de contas, quem é o pai que gostaria de ver o seu filho e expulsar o seu filho de casa? Abraão nutria sentimentos por Ismael, ele gostava, e isso foi pesado para ele, afinal de contas, tem que expulsar o seu filho. Mas, queridos, indubitavelmente ele sentiu que isso era injustiça contra Agar. Isso ficou pesado no seu coração. Veja que o próprio Senhor vai consolar o coração de Abraão. O Senhor diz, não te pareça mal. Somente depois que Deus confirmou as palavras de Sara, é que ele foi capaz de tomar uma atitude. O que me chama a atenção, queridos, é que quando a gente volta um pouquinho no texto, Abraão deu ouvidos a Sara e ele teve um filho com Agar, Ismael, mas não era o filho da promessa. Deus não havia ordenado que Abraão fizesse aquilo. Era o desespero de Sara. Ou seja, ele ouviu a voz da sua mulher. Agora aqui, ele fica temeroso. E o Senhor diz, dá ouvidos à voz da tua mulher. Eu lendo esse texto, eu estava imaginando o seguinte, eu tenho um plano. Eu sei de tudo. E aqui, queridos, é interessante que Deus revelou duas coisas para Abraão que confortaram ali, que ambas atitudes confortaram o seu coração. Só para explicar separadamente, primeiro, apenas Isaque foi escolhido por Deus como instrumento para que a nação judia e finalmente o Salvador viesse ao mundo. Deus não escolheu Ismael. Deus escolheu Isaque, o filho da promessa. Outras crianças não deveriam se misturar com os seus descendentes. Deus tinha um plano. Lá no capítulo 25, versos de 1 a 6, narra essa descendência que nós falamos na semana passada. Mas ainda, queridos, Deus promete para Abraão que iria abençoar, Deus afirma, melhor dizendo, para Abraão, que iria abençoar e cuidar de Ismael por causa de Abraão. Isso, sem dúvida, confortou o coração de Abraão. Então veja que dos versos 10 até o verso 13, o que me chama a atenção aqui é que o Senhor atende, é uma cena belíssima que nós encontramos aqui, apesar de tudo isso, a misericórdia do Senhor. Deus tem um plano, Deus está direcionando todas as coisas. Agora, queridos, antes da gente prosseguir no nosso texto aqui, é importante olhar para esse momento e dar uma pausa e fazer um salto lá para o Novo Testamento. Eu gosto muito da correlação entre os textos. A gente tem a tendência de separar o Antigo do Novo Testamento, mas na verdade a palavra de Deus aponta para o único centro, onde Cristo é o centro da Escritura, e nós devemos aprender e entender e correlacionar os textos. E o que nós temos aqui, queridos, é utilizado pelo apóstolo Paulo como uma alegoria, uma história que ele conta. E o apóstolo Paulo, como uma alegoria, ele usa este momento a fim de ilustrar a diferença entre a lei e a graça. Está lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19
até o capítulo 5, verso 1. Lição de casa para você. Nesse tempo de quarentena, você pode tranquilamente ler a Bíblia, aproveitar esse tempo. Então, leia Gálatas 4, verso 19, até o capítulo 5, verso 1. E nessa história, nessa alegoria que o apóstolo Paulo usa, ele usa aqui pessoas e acontecimentos para simbolizar certas verdades. E eu quero destacar algumas delas, depois a gente vai voltar para o nosso texto. Eu não vou ler Gálatas, isso aí eu vou confiar que você vai ler depois. Em primeiro lugar, ele ilustra a ideia das duas alianças. De que maneira? Agar, a escrava, representa a aliança feita no Monte Sinai, o que poderia ali gerar escravidão, Por outro lado, ele fala de Sara, a mulher livre, que representa a nova aliança da graça. Mas além das duas alianças, nós temos os dois nascimentos. Ismael nasceu pelo poder e a sabedoria do homem, da carne. Sendo assim, Ismael representa o homem natural cuja religião não vai além de planos e requintes da carne, ao que o Senhor Jesus fala lá em João, capítulo 3, versos 6 e 7. Por outro lado, Isaque nasceu pelo milagre da promessa. Ele, Isaque, era filho da fé e representa todos os que pelo divino poder são nascidos do alto. Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, além de falar das duas alianças, além de falar dos dois nascimentos, o nascimento natural da carne, o nascimento que vem do alto, nós podemos também destacar, queridos, que Ismael nasceu sob a escravidão e representa a falta de esperança daqueles que, sendo nascidos na carne, estão tentando ser salvos pela lei. Isaque, por outro lado, nasceu sendo livre e representa aqueles que em Cristo estão livres da condenação do pecado, da condenação da lei. Está lá em Gálatas capítulo 5, o verso 1. Mas ainda fazendo essas duas alegorias, essas duas histórias, Ismael tinha uma natureza carnal e mundana. A sua esperança, o seu amor estavam colocados nas coisas deste mundo. Por outro lado, Isaque, como Abraão, era um homem de fé e adorava a Deus. Perceba que a gente está falando de dois povos, de duas naturezas, de duas descendências. Ismael zombou e perseguiu a Isaque. Os que são nascidos da carne sempre perseguem aqueles que são nascidos do Espírito. Falava eu ontem com o reverendo William, pastor da segunda igreja aqui de Jaboticabal. Nós precisamos parar de ser ingênuo, achando que nós vamos viver bem neste mundo. Nós seremos sempre perseguidos, enfrentaremos lutas, e essa luta vai a cada dia piorando mais e mais. Mas por outro lado, queridos, se temos os que são nascidos de Ismael, que zomba, que persegue, ou seja, aqueles que são nascidos pelo Espírito, nós temos Isaque, como todos os justos que são alvo da perseguição. E nos nossos dias, queridos, os grandes Ismaéis deste mundo sempre perseguirão os pequenos Isaques, cuja fé e vida eles não entendem. E por fim, só para fechar e voltar para o nosso texto, Ismael foi expulso. Todos os que estão sob o regime da lei serão expulsos. Romanos 3, versos 19 e 20. Isaque era o herdeiro. Aqueles que são nascidos do Espírito herdarão o reino dos céus. Então, só fazendo essa apontamento aqui, poderíamos dizer uma nota de rodapé aqui dentro deste momento, os dois filhos, para voltar para o nosso texto. Porque a partir do versículo 14 até o verso 21, a continuação do texto de Gênesis 21, nós temos aí a expulsão da escrava. Vamos ler? 14 a 21. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água. Esse odre de água poderia ser aí uma bexiga, um cantil macio feito de pele, ou a bexiga de um animal. Continuando aqui,
Ele colocou, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Sabe, queridos, Agar e Ismael foram despedidos conforme a ordem de Deus. Então, logo que acabou a água ali, a morte parecia iminente. O texto começa no versículo 14, dizendo: levantando-se de madrugada, Abraão foi rápido em obedecer a ordem dolorosa de Deus, confiando na promessa de que Deus cuidaria de Ismael. Mas aos olhos de Agar parecia uma morte inevitável. Então Agar deixou Ismael sob um arbusto, saiu para não muito longe, a fim de chorar. E quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando essa cena. Que doloroso, que momento difícil para uma mãe que só estava aguardando a morte. Ela não queria ver a morte do seu filho, do seu menino. Deus, entretanto, queridos, ouviu a voz do menino. E é interessante que fica nítido que Abraão amava Ismael e possivelmente havia orado por ele. E por esse motivo Deus cuidou da mãe e do menino. Veja que Deus preservou a vida de Ló por amor a Abraão. E aqui, Deus preservou a vida de Ismael e da sua mãe Agar também por amor de Abraão. E aí o texto mostra que foi mostrado, para Agar um poço, então eles foram poupados ali. O texto narra que Ismael se tornou flecheiro, se casou com uma mulher egípcia e, conforme nós vimos no estudo anterior, deu origem então aos árabes, a descendência árabe. Depois você pode ler lá no capítulo 26, narra um pouquinho melhor para nós isso. É interessante aqui, queridos, que o nome Ismael significa Deus ouve. Aqui, lá no capítulo 16, verso 11, fala sobre isso. Aqui é um lembrete da promessa de Deus. Deus ouve. O Senhor é bom para aqueles que o invocam na aflição. Mas continuando o texto, queridos, o que nós temos agora é que volta-se a cena para Abraão e Deus cuida de Abraão. Eu fiquei imaginando essa cena, levantando de madrugada, despedindo Agar, seu filho. Acho que o coração de Abraão devia estar muito pesado. E aí do verso 22 a 32 diz assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra que tens habitado daquela mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe havia tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou-lhe Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu-lhe Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho
de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Beceba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Esse pequeno relato aqui, queridos, mostra como Deus estava cuidando de Abraão. Veja que o verso 22, a parte final do verso 22, até mesmo o infiel podia ver que Deus estava abençoando Abraão. O texto diz assim: Deus é contigo em tudo o que fazes. O Senhor, meus amados, pode fazer com que o seu povo encontre o favor dos ímpios, se isso for para o bem deles. O incidente aqui a respeito do poço de Beceba, ele revela a natureza pacífica de Abraão. Abraão poderia ter criado um monte de casa, um monte de coisa, mas ao invés de lutar, ao invés de ultrajar, ele faz uma aliança pacífica e generosa com Abimeleque a respeito do poço. E nós devemos sempre que possível buscar a paz. E aqui, queridos, o texto nos mostra, essa expressão que eu quero destacar: Deus é contigo. O Senhor estava presente com ele para abençoá-lo e proteger. Deus prometia, ou Deus tinha prometido estar com o seu povo, e Deus nos protege. E aí, terminando o capítulo 21, o que nós temos é uma adoração pública aqui. Os versos 33 e 34 diz assim: plantou Abraão tarmagueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno, literalmente, Yahvé, Deus de eternidade. Verso 34. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. E aqui nós temos um quadro maravilhoso, Abraão plantou um bosque. E nesse bosque ali ele podia publicamente adorar a Deus. Nós só podemos crer que ele também ensinava aos outros a respeito do Deus verdadeiro. Mais tarde, na história de Israel, a adoração nos bosques foi proibida, porque eles acabaram a adoração nos bosques sendo associada à idolatria. Mas o texto termina com a adoração. Veja o verso 33, ele diz: invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Nós lemos nos versos anteriores, lá no verso 22, Deus é contigo. E ele termina mostrando agora, o Senhor é o Deus eterno. Sabe, queridos, o que nós aprendemos para a gente fechar aqui e terminar nessa noite? Qual é a mensagem da linhagem de Isaac? Queridos, Isaac é a expressão encarnada da misericórdia especial de Deus. É o cumprimento da promessa de uma descendência santa, de um povo eleito, santo. Isaac diferenciava de Ismael por ser aquele que somente Deus poderia dar. Mesmo que Abraão pudesse tentar dar um jeito, e até sugestionado pela sua esposa, e teve um filho ali com Agar, não era o filho prometido de Deus. O nascimento milagroso de Isaac foi uma clara alusão à soberania divina em produzir uma descendência. Isaac representa a manifestação da graça especial de Deus de transformar pecadores em uma descendência santa. E ela caminha e aponta para o Senhor. E sabe, queridos, terminando aqui no nosso estudo, duas descendências, toda a humanidade está dividida em dois grupos. Quais são esses grupos? O maior deles segue escravizado por suas paixões. O primeiro grupo é aquele que está ali meramente tentado, levado por suas paixões, os seus desejos, levado por um estado de rebelião, chegando aí culminar com o castigo final e eterno. O segundo grupo é um grupo menor,
É constituído de todas as pessoas que nasceram da parte de Deus. Esses são frutos da promessa divina de uma descendência santa que evidencia a graça de Deus, da participação na promessa do Senhor por meio da palavra de Deus e da obediência a ela. Esses reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. É um povo modesto, perseguido, mas é um povo eleito, separado, que vive por um ato milagroso. Não é o nascimento da carne, é o nascimento do alto, é o novo nascimento. Na semana passada eu fiz uma pergunta e reafirmo aqui: qual grupo você faz parte? Daqueles que nasceram segundo a carne e vivem neste mundo como se tudo se resumisse a este mundo? Ou daqueles que nasceram do alto, de Deus, que olham para Cristo e percebem então a sua participação nessa promessa? Quando o Senhor afirma lá a Abraão: de ti serão benditas todas as famílias da terra, essa bênção te alcançou? Para você pensar como uma aplicação nessa noite, em primeiro lugar, examine-se, olhe para dentro de si. Não presuma que alguém tem sua salvação garantida por ser filho de crente, ou filho de um membro do pacto, ou ter nascido e sido batizado na infância. Ismael foi nascido filho como alguém que Deus fizera a promessa a Abraão, mas Ismael não era membro do pacto. Não fazia parte da promessa. Segundo lugar, reconheça e submeta-se ao senhorio de Cristo, senhorio absoluto de Cristo. Somente Jesus pode fazer de você um verdadeiro filho de Deus, que vive pela fé na graça divina, em verdadeira obediência. Em terceiro lugar, procure viver em paz com os incrédulos. Sabe, queridos, muitas e muitas vezes nós temos dificuldades em lidar com as pessoas deste mundo. Vive em paz, desde que não signifique abrir mão da palavra de Deus. Porque nós negociamos muitas coisas, até mesmo perdemos muitas coisas, mas a palavra de Deus nós não negociamos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas por fim, se esforce em alcançar os que vivem próximo de você. Ore por eles, pregue para eles, esforce para ser um instrumento pelo qual os filhos do pacto serão alcançados, chegarão à fé. Pregue a palavra, alerte sobre o perigo da negligência espiritual. Você que é pai e mãe, não se acomode dentro do seu lar, achando que está tudo muito bem e que quando você partir dessa terra, automaticamente seus filhos seguirão o Senhor. Alerte sua casa, é urgente. Jesus está voltando, o julgamento vem. E assim como foi terrível lá em Sodoma, os genros de Ló, os futuros genros de Ló, caçoando, rindo, zombando, há muitos nos dias de hoje que estão zombando. Mas o Senhor está às portas. E é urgente pregar o Evangelho para os de nossa casa, para a nossa família. Meu irmão, minha irmã, quero deixar essa palavra para você nessa noite. É uma palavra de privilégio saber que fazemos parte do pacto, da aliança. Mas é uma palavra de grande responsabilidade. O que você tem feito? É urgente. O mundo jaz no maligno e nós precisamos agir urgentemente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Santo, obrigado por esta noite, ó Pai, em que aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu e nos deu um novo nascimento. E apesar de viver um mundo que jaz no maligno, nós sabemos o final e sabemos que o Senhor voltará. Tempos difíceis, são tempos dolorosos, mas a fé no Senhor Jesus Cristo nos leva à obediência
e obediência à sua palavra, de prosseguir aonde o Senhor nos enviar. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, aplica essas verdades em nossos corações, que possamos nos arrepender e nos voltar a Cristo e urgentemente falarmos a todos os povos que grande é o Senhor e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Abençoa-nos, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Chegamos ao fim do nosso estudo nessa noite, meus irmãos. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Quero agradecer a cada um dos meus amados que estão aqui participando conosco. Daqui a alguns minutinhos, esse estudo estará no YouTube, assim, se você perder uma parte, pode estar estudando lá ou voltar aqui mesmo, tá bom? No próximo domingo, nós vamos começar uma série de estudos na escola dominical chamada Eu Creio. Eu mencionei que muitos de nós afirmamos eu sou, e nós devemos ser crentes de verdade. Mas no que você crê? O apóstolo Pedro diz que nós devemos dar razão da nossa fé. Então, queridos, eu quero trazer para nós alguns estudos acerca de princípios da graça de Deus, olhando para a palavra de Deus, onde nós vamos afirmar, eu creio nisso, eu creio nisso. Então, são princípios de formas gerais, nós vamos falar de eclesiologia, da teologia prática, de outros e outros aspectos para a nossa vida cristã, tá bom? Então, próximo domingo, nós temos aí o nosso encontro. A semana foi bem puxada, né? Puxada num bom sentido, né? Tivemos vários eventos essa semana, eu louvo a Deus por isso. E domingo, para os membros da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, e aí é específico, eu tenho uma surpresa para vocês, mas eu não posso revelar por enquanto, tá bom? Então, fiquem aí aguardando, não é o culto presencial por enquanto, e eu não vou tirar a barba, essa não vai ser a surpresa, mas vai ser uma surpresa para vocês, né? Só para gerar um pouquinho de ansiedade aí no seu coração. Que Deus abençoe, tenha uma excelente noite. E se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode colocar aqui nos comentários, mandar lá no WhatsApp, aos membros da igreja, né? Cobre os irmãos que não estão participando conosco, né? Muitas e muitas vezes eu olho aqui, o número dos membros da igreja é pouco em relação aí a quantidade de pessoas que eu sei que tem o Facebook, que tem acesso à internet. O que está acontecendo conosco? Né? Tem outra coisa substituindo? Então não vamos desanimar, irmãos, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Então, dá um puxão de orelha aí, se você quiser, alguém membro da sua família, ou alguém, coloca a sua contribuição também lá no WhatsApp, olha, foi legal isso, aquilo, assim nós vamos criando um dinamismo muito maior nesse tempo aí em que estamos vivendo. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, e muito obrigado a todos aí que estão participando conosco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.